Olá, seja bem-vindo ao Escuta Aqui. Eu sou o Fagner Junqueira e hoje iremos falar sobre o atual cenário energético do Brasil e qual a gravidade da crise a qual passamos. Para falar sobre o tema, eu conto com a participação do Ricardo Baitello, que é doutor em Planejamento Energético pela Escola Politécnica da USP, foi gerente de Clima e Energia e coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace Brasil de 2007 a 2020, é pesquisador do Grupo de Planejamento Integrado de Recursos na USP, professor convidado na pós-graduação da Poli-USP e coordenador de projetos no Instituto de Energia e Meio Ambiente. Primeiramente, Ricardo, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui comigo. Eu que agradeço o convite, a gente está à disposição. Então, Ricardo, a gente sabe que o Brasil é um exemplo em geração de energia limpa. Eu andei pesquisando sobre como se divide essas fontes de produção de energia e encontrei uma inconsistência nos dados, também por questões de quando foram publicados, e fiquei nessa dúvida de como é essa distribuição hoje, porque encontrei, por exemplo, variação de que a produção oriunda das hidrelétricas ficava entre 50% a 80% quando eu somava todas as fontes. Então eu gostaria de saber de você como é essa divisão realmente. Certo, bom, essa é uma ótima pergunta. No Brasil, a gente tem algumas fontes de dados de energia e eletricidade, né, que são exatamente os órgãos do setor elétrico. Então, tem o dado das usinas instaladas diariamente, que é atualizado no banco da ANEEL, e, e tem o dado de quanta energia efetivamente essas usinas geram. E esse dado ele é consolidado anualmente no Balanço Energético Nacional, que é o BEN. Então, de fato, pode ser que você tenha se deparado com o dado da matriz, né, do parque instalado brasileiro. Nesse sentido, as hidrelétricas estão representando 2/3 da energia instalada no Brasil, seguidos aí de eólica, gás natural, biomassa, aí as outras fósseis e depois vem solar. Então, é mais ou menos essa distribuição. Agora, em relação à geração de energia propriamente dita, foi o que você falou no começo, né? As hidrelétricas costumam gerar, chegaram a gerar até 90% da energia brasileira, hoje estão também nesse patamar de 2/3, porque as térmicas cresceram em função da crise hídrica. Mas dá para dizer que ainda o Brasil tem uma participação de renováveis bastante grande, e não só tanto com as hidrelétricas, mas principalmente com eólica, solar e biomassa, que estão passando a ocupar um espaço significativo, né? Tanto que quem chama essas fontes de alternativas já não está usando o melhor termo, porque elas não são alternativas, elas são protagonistas também. E você falando da eólica, porque eu moro na Bahia e eu venho vendo que realmente é um crescimento. Você vê, já estão montando uma indústria agora na região de Irecê, uma indústria estrangeira, para poder fazer a produção dessas turbinas por aqui. Quando a gente está passando pela BR também você vê bastante os caminhões passando, o Nordeste é o maior ponto para essa geração, né, da energia eólica. Sem dúvida nenhuma. A eólica começou no sul, mas o Nordeste, né, com um pedaço de Minas, tem os melhores bolsões de vento. Todo mundo sabe, né, que a eólica também pode ser gerada no mar, mas o Brasil tem tanto ainda por explorar em terra, que ainda está começando agora a discussão de eólica no mar. O potencial de eólica é muito grande, né, tem o potencial de geração de emprego e poderia atender muitas vezes, né, a quantidade de energia que o Brasil precisa atualmente. É, a outra tecnologia também que você comentou sobre a questão solar. Eu pesquisei que hoje na nossa produção de energia, a energia solar representa cerca de 1,7% do total. E desse 1,7%, 70% é das residências. Aí eu gostaria de saber de você, essa questão de ser um valor bem baixo se a gente for comparar com outros países europeus, né? É uma falta de incentivo do governo? Como é essa situação por ela ser tão baixa? Certo. No primeiro é importante fazer uma complementação, né? Esse dado de 1,7% é de usinas solares de grande porte, né? Que a gente pode chamar de fazendas solares
que a gente tem também exemplos na Bahia, exemplos no Nordeste como um todo, e agora também acabou de acontecer um leilão, então foram contratados também no estado de São Paulo. Então ela é bem democrática, bem distribuída, vamos dizer assim. Se a gente incluir a energia, a geração distribuída, que é o que você comentou, que pode ser colocado nas residências, comércio e etc., o número cresce, né? Então, para te dar uma ideia, hoje a energia solar total está em torno de 10,5 gigawatts. A matriz elétrica brasileira está em quase 180 gigawatts, dos quais a solar tem 10 gigawatts. Então, a participação, na verdade, já está, se somar as duas modalidades, né, pequeno porte e grande porte, já dá uns 6%. Mas o que acontece, de fato, o Brasil começou a instalar muito recentemente. O Brasil ainda não está no top 10 de energia solar, né? Tá no top 10 de hidrelétrica, de biomassa, de eólica, né? Em alguns casos entre os 3 primeiros ou entre os 7 primeiros. Tem uma vocação do recurso solar para estar também mais ou menos nessa posição, mas começou tarde. O Brasil não priorizou políticas para a energia solar, entendendo primeiro, né, que queria investir em hidrelétricas, depois com eólicas, né, entendendo que a energia solar era cara, não era tão estratégica. Então, eu diria que foi um atraso político, sem dúvida nenhuma, porque a energia solar traz benefícios que as outras fontes não trazem, né? Ela pode se expandir muito rapidamente, ela pode ser implantada literalmente em qualquer cidade brasileira. Então, foi principalmente isso, né? Não só é importante ter o recurso solar, sempre esteve disponível, mas políticas, né? Federal, estadual também. Então, aí você pode até ver o mapa, né? Tem estados que têm energia solar num grau mais avançado de instalação que outros, como Minas Gerais. Financiamento, que também é um outro gargalo que foi crescendo com o tempo, né? Não basta você oferecer uma linha de financiamento para que de poucas parcelas, sendo que a pessoa vai levar aí 8 anos, antes levava 10 anos para pagar, hoje isso caiu para 3, 4 anos. Então, todos esses ajustes foram se aprimorando. É um pouco essa história de ovo da galinha, né? O banco dizia, mas não tem demanda, as pessoas não procuram energia solar, por isso eu não vou oferecer uma linha de crédito melhor. Mas aí, quando a demanda apareceu, essa movimentação começou a acontecer. Então, hoje dá para dizer, né, pela curva, né, de como o solar cresce rápido, que assim, nos últimos 2 anos, né, para quem acompanhou de perto, foi bastante impressionante, principalmente ano passado, um ano de recessão econômica por conta da pandemia. A solar não deu nenhum sinal de recessão. Então, eu diria que esse quadro tende a mudar, principalmente com a lei que está sendo aprovada, já passou na Câmara dos Deputados, né, revendo as regras aí de compensação de energia. Se a gente tivesse uma maior parcela dessa produção, já seria uma ajuda muito significativa para a crise que a gente está passando, ou não? Com certeza seria uma ajuda, principalmente se a gente considerar que a geração ela é feita junto ao consumo. Então dá para encarar a geração fotovoltaica também como uma espécie de medida de eficiência energética. Se você tem o seu próprio gerador, você puxa muito menos energia da rede, se você não for independente. Se você não gerar 90%, 95% da sua energia, né, ter a geração própria, né, como é um dos termos que se usa. É claro que hoje, né, pelo ritmo que a solar anda, se a gente intensificasse mais ainda o ritmo de instalação, ele não seria capaz de fazer frente ao déficit de energia que nós temos atualmente. Tudo uma questão de processo. Então, eu diria, se a gente tivesse começado 2 anos antes, sem dúvida nenhuma faria uma grande diferença. Ou, por exemplo, a contratação de grandes parques solares, que acontece desde 2013, 2014. Teve alguns anos em que os leilões foram cancelados porque o governo entendeu que a gente estava em crise econômica, que já tinha energia suficiente. Foi um erro, porque está faltando energia hoje. Então, mais uma vez eu diria, se a gente não tivesse cancelado esses leilões, essa contratação de usinas solares, também
faria uma grande diferença. Então, é um pouco aquela história, né? Por mais que a energia solar gere energia só de dia e não de noite, ela contribui para o sistema como um todo. E quanto mais energia solar, mais a gente teria tido condições de estocar água nos reservatórios, né? E a gente também passou por uma crise similar que a gente está entrando agora em 2001, né? Por motivos também similares. Exato. Eu presenciei de perto essa crise, né? Eu estava no final da graduação e é interessante comparar duas, né? Porque foram momentos muito diferentes. O Brasil já tinha um sistema interligado nacional, que é uma vantagem. Não é qualquer país que consegue transmitir energia do Nordeste para o Sul e vice-versa. Mas a gente tinha uma diversidade muito menor de fontes naquela época, né? O Brasil era quase só hidrelétrico, a matriz dobrou de tamanho, a rede de transmissão também dobrou de tamanho, mas é interessante notar que mesmo com esse trauma, né, que uma crise ela tem um impacto grande sobre o PIB, sobre a sociedade como um todo, mesmo com esse trauma, ainda tem muita lição de casa a ser feita, né? Não dá para dizer que o Brasil não aprendeu, mas vai ter que aprender mais, né? Então tem mais medidas e mais ajustes, principalmente de planejamento, que a gente vai ter que aprender aprender no sufoco agora, né? Para evitar o pior. O ministro de Minas e Energia, ele compartilhou informações do atual cenário apenas em julho deste ano, quando a situação já estava um pouco mais apertada. Segundo o climatologista e professor de Ciências Atmosféricas da USP, o Pedro Leite, essa crise já vinha sendo veiculada desde o fim do ano passado. Na sua opinião, houve uma descrença ou foi uma imprudência por parte do governo ter tardiado tanto para tomar uma iniciativa? Olha, eu entendo que esse tipo de informação, ela fica disponível nos boletins periódicos do Operador Nacional do Sistema, mas o quanto ela é divulgada e espalhada varia, né? Com certeza o governo não quer, não vai querer dar uma notícia ruim, a não ser que ela esteja batendo na porta, né? Então, o setor elétrico ele tem que se planejar com bastante tempo de antecedência, né? Você tem leilões que contratam energia 3 anos antes. Agora, se criou um leilão emergencial que vai acontecer esse mês para contratar energia para o ano que vem, mas esse tipo de quadro dá para prever, né? Pelos modelos e principalmente pela tendência dos modelos climáticos que estão falando há alguns anos que a vazão dos rios, a vazão das bacias, né, a situação das bacias está se alterando, e isso impacta as hidrelétricas, que são a nossa principal fonte. Então, sem dúvida nenhuma, teria sido importante divulgar a situação antes, assim como também teria sido importante já pensar em medidas, em ações de eficiência energética, não deixar para mês passado, né, que foram anunciados vários programas voluntários. Isso foi a mesma coisa em 2001, eles deixaram só para a hora H, quando não tinha mais jeito, né, de anunciar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente defende que a eficiência energética não é uma medida só emergencial, né? A gente pode ter um uso racional de energia sempre. Então, esse tipo de mensagem vindo do governo teria feito com que a população também pudesse ter essa consciência, recuperar, né? Principalmente para a geração que já viveu outro racionamento, recuperar essa consciência e poder fazer um melhor uso da energia. Sim, com certeza. Agora sobre o horário de verão, né? Que a gente usou por 10 anos e o atual governo suspendeu por acreditar que ele não surtia mais efeito. O Bento Albuquerque, o ministro de Minas e Energia, ele continua negando que exista uma necessidade do horário especial. Porém, o Instituto de Clima e Sociedade diz que a discussão ainda é válida e que o horário de verão sempre foi uma medida de economia e que já estava incorporado à nossa sociedade. Eu gostaria de saber qual é o verdadeiro cenário do horário de verão. Ele realmente traz economia? Como é esse contexto? Certo. É interessante a história do horário de verão, né? Esse conceito ele é muito antigo. Nos Estados Unidos já se discutiu isso 100 anos atrás, e no Brasil foi Getúlio Vargas que iniciou o horário de verão. Eu estava fazendo essa pesquisa e de fato, boa parte da população brasileira estava acostumada. Você pode até ter
algo incômodo, né, de mudar o relógio no começo, mas era uma medida muito sem sacrifício, né, que podia ser feita por toda a população, alterando, aproveitando mais o uso natural da luz, minimizando também a questão que é o pico noturno, né, quando as pessoas chegam em casa e vão utilizar, ligar seus eletrodomésticos, chuveiro, tudo no mesmo horário. A grande questão, né, que o governo e outros especialistas alegaram é que, com a ascensão do ar-condicionado, a popularização, surgiu um novo pico de consumo no meio da tarde e que o horário de verão não estava mais fazendo tanta diferença. Mas ainda faz diferença, né? Por mais que, um dado recente que eu estava localizando, né? Por mais que não seja mais uma economia de dinheiro de 400 milhões de reais por ano, ainda é mais de 100 milhões de reais. E a nossa situação energética é crítica, né? Então, não é uma questão, quando o presidente Bolsonaro, enfim, interrompeu o horário de verão, dava a impressão de que a gente estava esbanjando energia e era uma situação mais favorável do que hoje, 2 anos atrás. Mas a gente está contando cada megawatt, né? Então, além do horário de verão ser extremamente positivo e ser interessante que ele volte, ele ajuda nessa questão que a gente está comentando de consciência, né? Da população pensar onde mais eu posso ajudar, né? Quais são as outras medidas que a gente poderia lançar mão. Então, é importante olhar o horário de verão não só isoladamente, mas no efeito completo que ele pode trazer. A gente vê também o governo e a mídia falar muito sobre um apagão. Eu gostaria de saber se, quando fala sobre apagão, é uma escala nacional, o país inteiro vai apagar, ou somente algumas regiões? Certo, esse é um ponto interessante, né? Em 2001 a gente falava mais de crise ou de racionamento, e alguns anos depois, quando a gente teve um blackout, o termo apagão começou a ficar sinônimo de racionamento. Para mim, eu sei que, né, os veículos de comunicação usam os dois, muita gente entende eles da mesma forma, mas o apagão é quando você tem uma quebra, né, de transmissão de energia, né, ou seja, do suprimento de energia de uma usina para as residências ou indústrias. E o racionamento não seria uma quebra, seria mais uma dificuldade dos recursos naturais ou da transmissão de energia de fazer toda aquela energia chegar na quantidade, ou seja, na demanda que é necessária para o Brasil, né, para os comércios, indústrias e residências. Então, esse racionamento, a redução de energia seria para todos, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem um sistema interligado nacional. Então, é diferente de um apagão quando você tem uma baixa numa parte do sistema, por exemplo, no sul, né, algum problema em relação à transmissão de energia de Itaipu, que deixa sem energia alguns estados no sul, como já aconteceu, ou no Nordeste, como também já aconteceu. Então, o racionamento é nacional e por mais que a gente tenha políticas, né, ou medidas de redução voluntária para prédios públicos, ou para indústrias, ou para residências, todo mundo teria que lidar com essa crise, né, em escala diferente. E quanto tempo esse apagão pode durar? A gente pode prever? Serão Olha, horas, são dias? não, eu diria que é mais tempo, porque como a gente está falando de uma escala grande, né, de, por exemplo, regularizar os reservatórios ou instalar novas usinas. Então, por exemplo, esse leilão emergencial ele vai contratar usinas que tenham, que estejam, que tenham uma possibilidade rápida de implantação, né, entre 2022 e 2026. A gente está falando de uma escala de anos. É claro que existe um cronograma de usinas que já foram contratadas lá atrás e que vão sendo instaladas aos poucos, então elas não podem ser todas instaladas agora, mas o governo está tentando acelerar parte delas. Então, não existe uma resposta categórica, mas o racionamento tenderia, assim, ou o risco de racionamento tende a durar o ano que vem inteiro. Quando ele aconteceu em 2001, foi necessário por mais ou menos 6 meses, né, até que houve uma regularização e o consumo foi liberado.
Eu diria que seria mais ou menos algo nesse sentido, né? Primeiro vai se evitar que seja feita alguma coisa mais drástica, né? Ver o resultado de todas essas medidas e dessas iniciativas voluntárias de redução, mas tem potencial para durar 6 meses, um ano, mais ou menos nessa linha. Esses leilões são os que incluem também a compra de energia em países vizinhos? Não, na verdade, o Brasil, né, sempre teve essa negociação, esse intercâmbio de energia, né, com o Paraguai, com Venezuela e, dependendo do momento, com a Argentina, mas os leilões são para empreendimentos nacionais. Então, é, a gente vai ter esse leilão emergencial, mas além desse, estão acontecendo outros leilões, né? Acabou de acontecer um leilão semana retrasada, se não me engano, dia 30 de setembro, semana passada, na verdade, e em dezembro vai acontecer mais um leilão de termoelétricas. A única questão é que esses leilões são para médio prazo, né, para entrega de energia daqui a 3, 4, 5 anos. Sim. Qual seria o pior cenário nessa crise? Eu diria que o pior cenário seria a gente ter, como eu disse antes, né, você ter um quadro de recessão. Uma coisa é ter consumo voluntário de energia, outra coisa seria essa segunda etapa, né, de redução obrigatória de consumo, porque isso breca a economia, breca as atividades produtivas. Então, eu diria que um cenário ruim, claro que a gente não pensa no pior cenário, mas o cenário ruim seria algo como a gente teve em 2001, a gente passar mais de 6 meses com redução obrigatória de energia e ter ter a recessão econômica justamente, né, aí está a novidade, né, justamente no momento em que o Brasil, depois de 1 ano e meio para 2, né, de dificuldade, de pandemia e de expectativa de retomada da economia, né? Então, o Brasil, em tese, estava se preparando para isso e seria um balde de água fria ter esse teto que é a eletricidade. Então, esse seria o pior cenário, porque significaria que a gente teria aí mais um ano de recessão como um todo, né? Então, Ricardo, essas foram as perguntas. Eu quero agradecer a sua participação e seja sempre bem-vindo aqui no podcast. Se você quiser deixar algumas considerações finais. Não, obrigado, Fagner. Eu agradeço aqui o convite. Muito legal conversar com vocês. Eu acho que um ponto que a gente não colocou é que se fala muito de crise hídrica, de racionamento, como se fosse uma questão na qual a gente depende da chuva, mas é importante o que você está fazendo, né, da gente estar tendo esse papo e espalhando essa informação do setor elétrico, a gente pensar mais no planejamento e pensar nessa lição de casa, né? Que o governo tem que fazer para mudar esse planejamento, para incorporar a variável das mudanças climáticas, que, né, as mudanças climáticas estão acontecendo, o regime de chuvas não está mudando agora, ele vai continuar mudando. Então, é importante que a gente, enquanto sociedade, fique de olho e a gente se informe e a gente possa questionar também, né? Porque a gente tem um modelo elétrico que tá aí aberto para ser aprimorado. Então, é importante a gente estar tendo essa conversa, sem dúvida nenhuma. Esse foi o episódio de hoje. Agradeço a você que ouviu até aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, você pode me encontrar no Twitter como @FagnerJunqueira e no Instagram como @FagnerJunqueira_.